Imagine descobrir que há um destino reservado, traçado pelo próprio Criador, para aqueles que ousam perseguir os escolhidos. O que você verá aqui não é apenas um aviso, mas uma revelação poderosa que pode mudar sua percepção sobre justiça divina. Antes de começarmos, inscreva-se no canal, curta este vídeo e compartilhe esta mensagem. Se você é um escolhido, revelações importantes serão feitas durante todo o vídeo. Não perca, esse vídeo é para você. Desde o início da história, vemos exemplos de perseguições contra aqueles que Deus escolheu para cumprir seus propósitos. Mas o que move essas perseguições? Inveja, ódio e, acima de tudo, a tentativa de impedir o cumprimento do plano divino. No entanto, a Bíblia deixa claro: ninguém pode frustrar os planos de Deus. Um exemplo marcante é o de Faraó, rei do Egito, que perseguiu o povo de Israel com mãos de ferro. A escravidão, que durou séculos, foi um reflexo do coração endurecido de Faraó, mas Deus tinha um plano. Ele levantou Moisés como líder e libertador, demonstrando que ele sempre ouve o clamor dos seus escolhidos. Qual foi o destino do Faraó? A história de Faraó é uma das mais conhecidas da Bíblia e nos ensina uma lição vital sobre o destino daqueles que se opõem a Deus e perseguem seu povo. Quando Moisés, enviado por Deus, confronta Faraó e exige: "Deixe meu povo ir", a resposta de Faraó é de arrogância e resistência. Deus então envia 10 pragas ao Egito, cada uma mais severa que a anterior, mostrando seu poder e autoridade. Mesmo assim, Faraó endurece o coração repetidamente, até que a 10ª praga, a morte dos primogênitos, atinge sua casa e todo o Egito. Essa tragédia faz Faraó finalmente liberar os israelitas, mas sua arrogância ainda não havia terminado. Ele decide persegui-los com seu exército, culminando no evento mais impressionante: a travessia do Mar Vermelho. Quando os israelitas atravessam o mar em terra seca, Deus permite que as águas retornem, destruindo Faraó e todo o seu exército. Esse é o destino daqueles que se levantam contra os escolhidos de Deus. A derrota é inevitável. Essa lição se repete ao longo das Escrituras. Outro exemplo claro é o de Amã, no livro de Ester. Ele planejou exterminar o povo judeu, motivado por ódio e orgulho. Contudo, Deus mais uma vez interveio. Ester, uma rainha judia, foi posicionada estrategicamente para salvar seu povo. No final, Amã foi enforcado na própria forca que havia preparado para Mardoqueu, o servo fiel de Deus. O padrão é claro: Deus luta pelos seus escolhidos. A justiça divina pode parecer demorada aos olhos humanos, mas ela sempre se cumpre no tempo certo. E hoje, perseguições contra os escolhidos continuam, sejam em contextos sociais, políticos ou espirituais. Mas a mensagem permanece: Deus é o defensor de seus filhos. O Salmo 34:19 afirma: "Muitas são as aflições do justo, mas o Senhor o livra de todas elas." Se você já enfrentou perseguição por seguir a Deus, saiba que Ele está ao seu lado, lutando por você. Agora, o que acontece com aqueles que persistem em perseguir o povo de Deus? Agora, vamos revelar algo ainda mais profundo. Vem comigo. No Novo Testamento, vemos que a perseguição aos escolhidos de Deus continua, mas com novas nuances. Em Atos dos Apóstolos, após a morte, ressurreição e ascensão de Jesus, seus seguidores começam a pregar o Evangelho com ousadia. Porém, essa pregação logo atrai oposição feroz. Entre os principais perseguidores estava Saulo, um homem zeloso pela lei judaica, que acreditava estar fazendo a vontade de Deus ao perseguir os cristãos. Ele estava presente na morte de Estevão, o primeiro mártir da fé cristã, e não apenas aprovou o apedrejamento, mas também liderou uma campanha para prender e destruir os seguidores de Jesus.
Saulo é um exemplo marcante do destino de quem persegue os escolhidos, mas sua história traz uma reviravolta surpreendente que será detalhada mais adiante. Outro exemplo poderoso está em Atos 12, onde Herodes Agripa primeiro se levanta contra a igreja nascente. Ele manda prender Tiago, irmão de João, e o executa com a espada. Em seguida, agrada a multidão ao prender Pedro, planejando também sua morte. Mas Deus não é indiferente ao sofrimento de seus escolhidos. Durante a noite, um anjo do Senhor liberta Pedro milagrosamente da prisão, enquanto Herodes, orgulhoso de sua posição, continua se exaltando. No entanto, a justiça divina é inevitável. Herodes é ferido por um anjo do Senhor por aceitar a adoração de homens que o chamavam de Deus. Ele morre de maneira dolorosa, demonstrando que ninguém pode se opor a Deus e sair impune. Agora, retornando a Saulo, o perseguidor zeloso da igreja, Deus tinha um plano diferente. No caminho para Damasco, enquanto Saulo viajava para prender mais cristãos, ele foi confrontado pelo próprio Jesus. A luz que brilhou ao seu redor o derrubou, e ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Atos 9:4. Essa pergunta não era apenas uma acusação, mas também um chamado à transformação. Saulo ficou cego por 3 dias, até que Deus enviou Ananias para restaurar sua visão. Ele não apenas foi perdoado, mas também foi chamado para se tornar Paulo, o maior missionário da história cristã. Essa reviravolta na história de Saulo nos ensina que, embora o destino de muitos perseguidores seja a destruição, Deus também é misericordioso e pode transformar o coração mais endurecido. Deus age em seu tempo e de forma soberana. Às vezes, a justiça divina é manifesta de forma imediata, como no caso de Herodes. Outras vezes, ele usa a transformação, como fez com Saulo. Em ambos os casos, a mensagem é clara: Deus defende os seus escolhidos. Romanos 12:19 nos lembra: Não vos vingueis a vós mesmos, amados, mas dai lugar à ira de Deus, porque está escrito: A mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Deus vê cada lágrima, cada dor e cada injustiça. Ele tem o controle de todas as coisas e age em prol do seu povo. E você, já pensou no destino final daqueles que se levantam contra Deus e seus escolhidos? Essa não é apenas uma história do passado. O mesmo Deus que agiu na vida de Moisés, Esther, Pedro e Paulo continua ativo hoje, defendendo os seus. A Bíblia está repleta de relatos de como Deus intervém em favor de seus escolhidos. No livro de Daniel, encontramos uma das histórias mais marcantes: a perseguição sofrida pelos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abed-nego, por se recusarem a adorar a estátua de ouro erguida pelo rei Nabucodonosor. A atitude deles foi corajosa e convicta. Quando ameaçados de serem lançados na fornalha ardente, eles responderam ao rei: Se formos lançados na fornalha ardente, o Deus a quem servimos pode nos livrar dela, e ele nos livrará das tuas mãos, ó rei. Mas, se ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não serviremos os teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Daniel 3:17-18. O rei, furioso, ordenou que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais que o normal e que eles fossem jogados lá amarrados. No entanto, o que aconteceu em seguida deixou o rei em choque. Ele viu não 3, mas 4 homens andando livres no meio do fogo, e o quarto tinha a aparência de um filho dos deuses. Deus não apenas livrou os seus escolhidos, mas também demonstrou seu poder diante de todos. Nabucodonosor reconheceu que o Deus de Israel era o único que podia salvar daquela forma. Deus usa os escolhidos para confundir os perseguidores. Outro exemplo notável está no livro de Juízes, com a história de Gideão.
Israel estava sendo oprimido pelos midianitas, que saqueavam suas colheitas e deixavam o povo em miséria. Quando Deus chamou Gideão, ele era apenas um homem comum, escondendo o trigo em um lagar para protegê-lo dos inimigos. Mesmo com suas inseguranças, Gideão obedeceu ao chamado de Deus e liderou um pequeno exército de apenas 300 homens contra milhares de midianitas. O que parecia impossível se tornou uma vitória estrondosa, porque Deus lutou ao lado deles. A lição aqui é clara: Deus escolhe os pequenos, os desprezados e os fracos para confundir os grandes e poderosos. Aqueles que perseguem os escolhidos de Deus acabam percebendo que não lutam contra homens, mas contra o próprio Criador. Voltando ao Salmo 37, encontramos um lembrete reconfortante. Não te indignes por causa dos malfeitores, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade, pois em breve murcharão como a relva e secarão como a erva verde. Os que perseguem os escolhidos de Deus podem prosperar por um tempo, mas sua aparente vitória é passageira. O destino final deles está nas mãos de Deus, e Ele garante que a justiça será feita. Nos dias atuais, talvez a perseguição não aconteça com fornalhas ardentes ou exércitos inimigos, mas ela se manifesta em palavras, rejeições e até em sistemas que tentam silenciar a mensagem de Deus. Porém, assim como no passado, Deus continua defendendo os seus. Em Mateus 5:10-12, Jesus diz: Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus. A promessa de recompensa eterna é mais poderosa do que qualquer perseguição temporária. Com essa base, seguimos para a parte final, onde veremos o impacto da perseguição na fé dos escolhidos e o plano maior de Deus em todas essas situações. Embora a perseguição pareça ser uma arma do inimigo para destruir os escolhidos de Deus, a Bíblia revela algo surpreendente. Muitas vezes, Deus a permite como um meio de fortalecer sua igreja e cumprir seus propósitos. No livro de Atos, após a morte de Estevão, os cristãos foram espalhados para diferentes regiões por causa da perseguição. Contudo, em vez de silenciar a mensagem de Jesus, essa dispersão resultou na propagação ainda maior do Evangelho. Em Atos 8:4 lemos: Entre mentes, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Isso demonstra que, mesmo nos momentos de maior sofrimento, Deus está trabalhando para transformar o mal em bem. O que os perseguidores planejavam como destruição tornou-se um catalisador para o crescimento do reino de Deus. Outro propósito da perseguição é o testemunho que os escolhidos de Deus dão ao enfrentarem as adversidades com fé e coragem. Quando Sadraque, Mesaque e Abed-nego saíram ilesos da fornalha ardente, a glória de Deus foi proclamada em toda a Babilônia. O mesmo aconteceu com Daniel na cova dos leões, quando Deus o protegeu de forma milagrosa, resultando em um decreto real que exaltava o Deus de Israel. Esses testemunhos servem como um lembrete poderoso de que Deus está com seus escolhidos, mesmo nos momentos mais sombrios. Através de sua fidelidade, outros são inspirados a buscar a Deus e confiar em seu poder. Embora Deus frequentemente intervenha de forma visível para defender seus escolhidos, a Bíblia também aponta para um dia em que toda perseguição terá fim, o juízo final. Nesse dia, todos os inimigos de Deus e aqueles que perseguiram seu povo enfrentarão sua justiça perfeita. Em 2 Tessalonicenses 1:6-7, Paulo escreve: É justo da parte de Deus retribuir com tribulação aos que vos atribulam, e a vós que sois atribulados, alívio conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os anjos do seu poder.
Nesse dia, não haverá dúvida sobre quem é o verdadeiro rei. Toda perseguição, todo sofrimento, toda injustiça será corrigida. Os escolhidos de Deus serão vindicados, e ele enxugará todas as lágrimas dos olhos deles. Apocalipse 21, 4. Diante de tudo isso, é impossível não refletir. Onde está o coração? Será que há algo que o impede de se entregar completamente ao Deus que defende os seus? Este é o momento de abrir o coração e confiar no plano maior de Deus, mesmo diante das dificuldades. A perseguição não é o fim da história para os escolhidos. Pelo contrário, ela é o prelúdio de uma glória eterna e incomparável. Como Paulo escreveu em Romanos 8,18, porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Se há algo que esta mensagem deixa claro, é que perseguir os escolhidos de Deus nunca termina bem. Mas para aqueles que permanecem fiéis, há promessas de proteção, vindicação e uma eternidade na presença do Senhor. Por isso, escolha hoje estar ao lado de Deus. Não importa quais lutas venham, Ele está ao lado dos seus escolhidos, pronto para defendê-los e guiá-los à vitória final. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa dessa mensagem. Curta, comente e se inscreva no canal para continuar acompanhando conteúdos que edificam a fé e trazem a verdade da palavra de Deus. Não esqueça, Deus é fiel para cumprir todas as suas promessas. Deus é imutável, justo e soberano. Ninguém que toca em seus escolhidos sai impune. Lembre-se, a história está em suas mãos e o final já foi escrito. A vitória é dos escolhidos.